Sejam todos muito bem-vindos ao canal de Piracicaba. Você está no programa Em Foco. Eu sou o Rafael Santana e comigo hoje meus dois amigos Edirley Rodrigues e Evaldo Vicente Filho para apresentar uma pessoa muito especial. Mas antes de falar dessa pessoa, eu gostaria de pedir para você já se inscrever no canal de Piracicaba, ativar os sininhos para poder nos ajudar esse trabalho de muita seriedade que nós estamos fazendo e que as notícias possam chegar ainda mais rápido até você. Antes de eu dizer quem é, gostaria também de agradecer a SJ Corretora de Seguros, essa corretora que nos tem apoiado e tem ajudado esse podcast, esse canal, e também a Cicobi Cred Inter, um grande parceiro da gente e tem viabilizado isso para a gente. Então eu gostaria de dar as boas-vindas ao deputado Hélio Zanata. Tudo bem, Eli? Rafael, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a oportunidade aqui no canal Piracicaba, no programa Em Foco. Perfeito. E uma honra muito grande poder estar aqui ao lado de duas figuras que têm uma história imprescindível com Piracicaba, tanto na política como na área jornalística de rádio, que é o seu Evaldo Vicente, está aqui, uma honra estar junto. E o Edirley, que é o cara... Nós estávamos falando aqui, o homem só tem 50 anos, mas é de rádio, de jornal, de história com Piracicaba. Uma honra muito grande poder participar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos muito. Linho, 2 vezes prefeito aqui na região, cidade de Charqueada, Água de São Pedro, eleito 3 vezes o melhor prefeito do Brasil e agora deputado estadual. Qual a grande diferença entre administrar sendo prefeito e agora sendo deputado estadual? O Rafael, eu falo assim, são momentos, né? A gente teve a honra, a graça de estar prefeito em Charqueada por 2 mandatos. Depois, a gente fez a sucessão na época. O meu sucessor foi meu vice, o Romeu Verdi, que foi sucessor. Depois a gente foi convidado para ir para a cidade de São Pedro. Eu não morava lá, não era morador, nada, nem nasci em São Pedro. Aliás, nem nasci em Charqueada. Na realidade, eu nasci em Piracicaba. Piracicabana. Nasci aqui, tive essa graça, essa honra. Mas depois foi convidado para São Pedro e a gente conseguiu fazer lá eleito, reeleito, e hoje o Tiago Silva, quero mandar um abraço para o prefeito Tiago Silva, que foi vice nesses 8 anos que nós tivemos lá, até 2020, e hoje é o atual prefeito. E estando hoje, a gente está como deputado estadual. São 2 momentos diferentes da política. Um é quando você participa do executivo, e quando você está prefeito de uma cidade, você trabalha o executivo, né? Ou seja, o executivo é que executa as ações de políticas públicas, que é através do orçamento, através da secretaria, através dos secretários, aonde você executa o que, em nome do povo, a Câmara Municipal faz, que aí entra o vereador. E no nível estadual, é isso que a gente faz. O governador Tarcísio, do qual a gente apoia e entende que vai ser excelente para o estado de São Paulo. Nós confiamos no trabalho desse governador, que é o Tarcísio, que é uma pessoa pragmática, arrojada, uma pessoa que faz a política que a gente sempre aprendeu a fazer, política de resultado. Então, o que a gente faz? O legislativo, ele legisla, ele fiscaliza a nível do estado de São Paulo, ele propõe alguns projetos de lei, como deputado estadual, e agora no final desse ano a gente fez o quê? Aprovou o orçamento do governo do estado. Aprovou a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do governo do estado de São Paulo, e agora no final do ano aprovamos a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, são 2 papéis diferentes. Um executa, que é o executivo, o outro legisla e fiscaliza, que é o papel do legislativo. Então a gente é importante ter essa experiência, porque você olha os 2 lados do balcão, quem executa o orçamento e quem na realidade fala pelo povo, que é o legislativo. Muita dor de cabeça? Eu acho que assim, é missão, né? Eu sempre penso assim, política, Rafael, é uma coisa que você precisa gostar de pessoas. Se você estiver na política e não gostar de trabalhar com pessoas, e aí você trabalha com o diferente,
Porque você tem uma assembleia, por exemplo, lá que tem, além da minha pessoa como deputado estadual, tem mais 93 deputados estaduais. Nós somos em 94 deputados no estado de São Paulo. E lá você tem que entender que é um debate de ideias, é um debate de política pública. E você encontra de toda a gama social, de todos os lados. Mas o que é mais importante? O mais importante é que a gente consiga a unidade para que a gente possa ajudar o Estado de São Paulo nas políticas públicas e aí, por tabela, ajudar Piracicaba e a nossa região. Eu acho que esse é o grande foco, a grande importância é poder estar lá também, ajudando também, além de falar por São Paulo, mas defender também, em especial, os interesses da região metropolitana de Piracicaba, em especial Piracicaba, que é a sede da nossa região. Pelo lado do executivo, você vai ter o prazer de realizar, porque o executivo ele realiza diretamente. Qual é o papel dele? Política pública no município ou política pública no caso do governador no estado, política pública no caso da presidência da República com o presidente da República. Então, no caso especial que a gente teve essa oportunidade de estar no executivo em 2 prefeituras, em 20 anos aí no executivo, em 5 mandatos, o lado de você poder executar diretamente, via seus secretários, via toda a tua equipe técnica, falar, puxa, nós conseguimos executar ações públicas que mudou a vida das pessoas. Então, esse é o prazer que eu acho que todo mundo que trabalha para o executivo é aquele que arregaça a manga e quer aplicar as políticas públicas. Esse é o papel, acho que, do executivo e é um tipo de ação que é lógico que a gente gosta. A gente ficou 5 mandatos. O legislativo. O legislativo é aquele que debate as políticas públicas, propõe política pública, legisla, aprova as ações políticas. Que quem fala em nome da população diretamente, quem traz os anseios, é o legislativo. Mesmo numa Câmara Municipal, é o vereador que tem esse papel, essa prerrogativa constitucional de propor leis, lógico, dentro dos limites que a Constituição coloca, não é todas as leis que a gente fala, então propõe a tal lei. Não, tem leis que o legislativo não é da competência dele. Quem tem que propor é o executivo e o legislativo analisa emendas ou aprova ou não aprova. Não autoriza o executivo a fazer aquele tipo de mudança ou aquela proposta de lei. Né? Mas ele tem um papel de debate, de acalentar, de trazer as demandas, de propor ações para o executivo, de participar na política, mas ele não executa. Ele está no papel do legislador e do fiscalizador das ações do executivo. Então são 2 situações que para a gente é lógico que dá um prazer enorme. Essa experiência é a primeira que eu tenho no legislativo, porque eu não tive o prazer de estar vereador. Então a gente só foi para o executivo. E essa, como deputado estadual, é uma oportunidade que a população nos deu para que a gente pudesse estar no legislativo, entender essa cadeia e estar do outro lado. Eu acho que isso gera para a gente 2 confortos. A experiência do executivo e como trabalha o legislativo do outro lado. Eu acho que só agrega esse fator de falar, não, a bagagem aumenta da gente, né? Você passou por uma história dentro de 50 anos aonde o jornal, ele tem um papel, a imprensa escrita, falada, etc. E agora, o rádio, a TV, ela tem o papel, mas não é o mesmo papel do jornal. Mas são 2 situações diferentes, mas que elas têm que trabalhar em conjunto. Então, eu acho que é isso, o legislativo e executivo. Essa experiência, para a gente, é importante, porque só agrega bagagem para ter o entendimento de como também, pelo outro lado, o legislativo precisa ser respeitado. Sim, boa tarde, Rafael. Boa tarde, deputado Elinho Zanada. Fazer uma lembrança que ele foi prefeito, vice-prefeito em Charqueada e hoje é vice-presidente da Assembleia do Estado, Assembleia Legislativa do Estado. Então, aproveitando a oportunidade, Elinho, parabéns por essa vitória na mesa da Assembleia. Isso é muito importante
no desenho político das coisas. Ao Edirley, a alegria sempre de estarmos juntos. E a Elinho, uma pergunta do Capial, fofoqueiro santo de sempre. Tem ideia, tem plano, tem perspectiva? Existe uma sombra de ser pré-candidato a prefeito de Piracicaba? O Evaldo, a gente sempre faz, o senhor sempre coloca umas coisas assim incisivas, né? Mas a gente coloca o seguinte, eu acho que não é uma questão de eu querer estar candidato, pré-candidato para o Executivo de Piracicaba. Eu acho que é importante que as pessoas entendam que é importante. O que tem que ser importante? Tem que ser para as pessoas. Então, a gente se colocar como pré-candidato, eu sempre trabalhei assim, o senhor sabe de São Pedro, o senhor acompanhou muito. O que acontece? Eu recebi um convite. Existia um momento que o pessoal entendia que era importante a gente estar com um projeto novo. E a gente, na política, a gente é feito de missão. Então, o que acontece? A gente não fala, eu sou o pré-candidato. Eu acho que não funciona assim. Eu acho que a gente tem que avaliar, ouvir a sociedade e entender se é possível e se é melhor para quem? Para Piracicaba. Aí a gente pode sentar e montar um projeto junto. Então, eu penso sempre desse lado. Olha, é importante que as pessoas queiram ter uma opção de um projeto. Se isso tiver na sensação do coletivo, não como vai ganhar, vai perder, isso faz parte do período eleitoral. Mas, assim, existe potencial para um projeto novo no sentido de mudar a forma de fazer gestão pública? A gente, com o Charqueado e com São Pedro, graças a Deus, nós tivemos uma oportunidade e fomos reconhecidos em São Pedro 3 vezes na gestão fiscal como o melhor do país, dentre quase mais de 6 mil municípios, Rafael. Então, ou seja, a gente fez uma política diferente no Executivo, a política de resultado, de resolutividade. O que o cidadão quer, Derlei? O que o cidadão quer? Ele quer resultado. Ele quer ações que mudem a vida dele, que dê oportunidade para as pessoas dele, que dê oportunidade para a família dele, que melhore a qualidade de vida onde ele vive, que traga oportunidade de lazer, que traga oportunidade na saúde, na educação, na infraestrutura, e que isso tudo transforme o imposto que nós pagamos, e que não é pouco, todos nós pagamos, ele transforme isso em bens sociais. Eu acho que esse é o grande caminho que sempre a gente pautou nesses 20 anos. Transformar a vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas. Esse é o desafio, acho que, de qualquer administração. E a gente conseguiu fazer isso. E falando em transformar a vida das pessoas, eu aproveito aqui, com a licença aí do Rafael Santana, lembrar que o deputado Elinho Zanata fez uma verba para 15 entidades sociais de Piracicaba, reconhecidamente trabalhadoras, não que as outras não sejam, mas foram as escolhidas, depositou dinheiro na conta da prefeitura, setor do governo federal que mandou, né? Sim. Isso. E depois chamou as entidades. E eu estive lá na SMADES, representando a Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba, que cuida de síndromes de Down. Então eu aproveito registrar aqui o meu testemunho, o meu agradecimento, porque naquele dia o presidente, que é o reverendo Sérgio Paulo Martins, não pôde estar presente, mas aqui fica a nossa gratidão, porque chegou tudo certinho. Isso foi muito positivo e eu acredito que essas coisas nós temos que mostrar, porque é o que nós precisamos. E estão lá no projeto Crescer, terreno que foi encaminhado pelo então prefeito Barjas, depois assinado pelo então prefeito Gabriel Ferrato e ajudado por esse companheiro maravilhoso que é Miromar Rosa, que está aqui com a gente, que acompanhou tudo isso. Hoje são 2.000 metros quadrados, muito bem construído. Então, veja o que eu quero com essa pergunta agora.
mostrar que política pública não é coisa de brincadeira. Política pública é coisa que dê resultado. Exatamente. Então, eu acho que, nesse momento, eu consigo aqui ser testemunho de tudo aquilo que se faz bem feito e que atinja a comunidade. Agora vem a pergunta. Como é que estão essas emendas tantas que o deputado Elinho apresentou ao orçamento, que chega no total de 300 milhões no total? Se é que eu não estou enganado. Isso daí vai atingir toda a região e um pouco Piracicaba, é isso? Nós, na LDO, que é a Lei de Diretrizes, é onde você coloca as ações. Porque, às vezes, a população, né, que não está tão próxima de como funciona esse sistema, então a gente tem que colocar. Primeira coisa, faz a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é? Quais as ações que vão ser feitas? E depois a LOA, que é a Lei Orçamentária, aí sim ela coloca recursos nas ações. Então, são 2 momentos que a Assembleia, no caso o deputado estadual, isso também serve para o federal, isso também serve para a Câmara Municipal, porque são funções do Legislativo. Então, nesse momento, nós colocamos na LDO algumas ações em todas as áreas, algumas para o governo do estado, que atingiu o governo do modo geral, porque são ações para todos. Sim. Mas muitas delas nós colocamos para Piracicaba e também para a região metropolitana de Piracicaba. Para ter noção, na lei de diretrizes, nós colocamos que possa vir, e que é um sonho de Piracicaba há muitos anos, muita briga já, mas que possa vir a rede Luci Montoro, que é importante, que é uma rede que cuida especialmente das pessoas com necessidades especiais. A Faculdade de Medicina, que é uma briga de muitos e muitos anos, que o ano que vem o nosso governador Tarcísio deu assim claramente o posicionamento que ele gostaria já de estar alinhado esse ano para o ano que vem já ter o vestibular e ter o curso de medicina da FOP, ali na própria FOP junto com a Unicamp. Né? Pela Unicamp. Mas tem que estar nas diretrizes. Recursos para os projetos sociais, tá? E assistenciais de Piracicaba, da região metropolitana e algumas do estado de São Paulo que a gente colocou. O centro de construção do Cupom, que é da Polícia Militar, que é o centro de operações, que salva a vida, que é o 190, enfim, toda essa situação que salva a vida de pessoas também. Recursos para ampliação e construção de escola, recursos para infraestrutura urbana e também para que antecipe as obras do anel viário, que é concessão. O anel viário nosso está parado aqui no Capim Fino, na rodovia Piracicaba-Rio Claro, está no projeto de concessão do PIPA, que é o Piracicaba Panorama, que é aquela concessão que foi feita dos pedágios, mas esse anel estava previsto para 40, se eu não me engano, 38, por aí, para começar as obras. A gente está trabalhando para que na LDO tenha recurso e antecipe, o governo do estado faça um ajuste com o contrato da concessão para que ele possa, a concessão, colocar recursos para fazer esse anel viário agora, próximo de 25, 26, e já começar. Então, isso aí são coisas significativas que vai trazer o quê? Mobilidade para Piracicaba, desenvolvimento, porque gera emprego, gera renda, não só para Piracicaba, mas para a região. E a gente consegue fazer esse anel norte, que a gente chama, que seria do Capim Fino, passando lá pela região da usina Costa Pinto, que cruza com a SP 308, que é Hermínio Petrin, que vai até Charqueada, na altura ali do Costa Pinto, Santa Terezinha, e depois ali continua esse anel que vai sair na 304, que é a Luiz de Queiroz, que vai de Piracicaba para São Pedro, na altura do empreendimento da JC, que é a coreana,
e aonde a Hyundai, aonde a Klabin está instalando o novo parque industrial. Então isso vai ser muito importante. Por quê? Porque cria mobilidade, gera emprego, gera renda e é investimentos que está dentro da concessionária, né? Uma outra coisa importante é esse nosso entorno na região mais sul, que não tem projetos ainda. Mas essa região também precisa de investimentos, nem que seja para desafogar a via vicinais, que é o Canal Torto, ligando com a estrada de Piracicaba a Anhembi, que a gente conseguiu autorização e ela está em plena recuperação. Foi nesse ano que já iniciou as obras, vai até Anhembi recuperar a estrada inteira. Uma coisa que a estrada já estava com uma série de problemas. Sempre tem problema por causa do terreno. Né? A dificuldade é enorme ali. Sempre foi isso. Agora está recuperando, não é recapeando, está recuperando. Acho que vai gastar mais de 100 milhões. Tem que mudar a estrutura. Vai recuperar. Dela, né? Tem locais que vai ter que ser refeito. Né? E passa essas rodovias vicinais, claro que depende do trabalho com o município, porque não são rodovias estaduais. Essa depende de parceria com o município. Mas o nosso papel é aproximar o executivo estadual dos executivos municipais. Esse é o papel do deputado estadual. Ele tem que aproximar as partes e propor. Só para ser justo aqui com esse assunto das verbas da SMAD, estava lá o prefeito Luciano Almeida, estava lá a secretária Euclídia, todos atendendo um grupo. Eu fiquei maravilhado. Aquela manhã, foi 15, né? 15 entidades que receberam 100 mil cada uma, porque foi para atender o final do ano. O custeio delas, né? O fechamento do ano, então, é a hora que a entidade mais precisa, né? É a hora que mais precisa. Perfeito. Então, essa sensibilidade com políticas públicas, eu acho que é o grande princípio para a gente poder dizer para o político: olha, você está trabalhando. É isso, vale a pena. Está trabalhando, porque tem que ter essa sensibilidade. Caso contrário, o que essas entidades vão conseguir fazer? Porque elas fazem o município cuidar da cidade. Elas cuidam de pessoas deficientes, que ficam na rua, doença. Cada uma tem a sua característica, né? A sua atividade. Então, atende um público diferente em cada entidade. Isso que é importante. Agora tem uma outra colocação rapidinha. Eu vou fazer a última. Não, mas fica à vontade. Sempre, isso eu não sei se está na LOA, porque eu não cheguei a ler tudo. Sempre Adilson Maluf, falecido, o prefeito, falava assim: vocês querem desafogar, querem desenvolver Piracicaba, dupliquem São Pedro até São Manuel, para que todo o escoamento da produção do Mato Grosso não vá nem pela Castelo, nem venha pela Washington Luiz. Porque Piracicaba ficou ilhada, dizia Adilson Maluf. Isso eu estou falando coisa de 40 anos atrás. Exatamente. 35 anos. Piracicaba ficou ilhada entre a Castelo, no sul, e a Washington Luiz, no norte. E aí, quando chega ali em Botucatu, Avaré, aquela região de Cesário Lange, ou vai para Castelo, ou já vai lá por Marília e já sai por Rio Preto. Então, eu acho que essa duplicação teria um certo momento, esse espaço, né? Nós tivemos uma reunião, seu Evaldo, com o pessoal. Eu tenho os mapas, inclusive, que a gente já pegou, né? O pré-estudo com o pessoal da concessionária da Eixo. Porque ela que tem. Por exemplo, ali da ponte da Klabin, aqui em Piracicaba, a gente fala ponte da Klabin, que é o rio Corumbataí. Isso, a referência nossa. A nossa referência ali. Dali começa a concessão. Dali para dentro de Piracicaba é do DR. Aí tem que ter uma conversa com o DR para ver aquelas marginais ali, porque vai precisar. E é o que nós pedimos também na LDO. Por quê? Porque aqui depende do DR. Então tem que ter recurso estadual. Agora, da ponte para lá, nós já vamos ter esse ano baseado no pedágio. O início das obras ali do trevo de Santa Terezinha, ali do Postão. Ali já vai ter o trevo, porque já é duplicado, mas precisa do trevo, Edirley.
Lá em cima na Balbo já vai ter outro trevo, que vai começar esse ano. Tá? E a duplicação Piracicaba indo sentido São Pedro Sim. começa agora em 24, já está começando a autorizar as obras. Então, ou seja, ali de Ártemis para frente, sentido São Pedro, vai começar a duplicação agora, já em 24. Por quê? Porque não necessita de rima, nada. Entendeu? Agora, quando você chega na altura indo para São Pedro, quem conhece, na altura ali do Termas Regional, um pouco antes de entrar em Águas de São Pedro, ali vai ter um anel viário de águas. Vai sair para lá da Firestone, sentido Santa Maria. Então, Vai uns daí a 16 duplicação pra Santa quilômetros Maria duplicado. é caminho. E aí vai duplicar de São Pedro, Santa Maria também vai duplicar. E que vem depois de Peúna, Isso. Charqueada, que aí é 191. Que chega e encontra com a 304, que é até a divisa. Então, ou seja, nós vamos ter grandes investimentos na faixa de 1 bilhão nos próximos 10 anos na região. Quando você fala, mas 10 anos e tal. Pois é, mas se a gente não tiver planejamento, quer dizer, você fala assim, 10 anos para acontecer. Tá, mas se tivesse feito há 10 anos atrás, estaria feito hoje. Então, o poder público, a gente precisa trabalhar com planejamento. É o caso que nós pedimos o estudo junto à infraestrutura e foi autorizado, que é um ramal do trem intercidades, que já vai ter o leilão do trem intercidades até Campinas. Vai ter agora em março, se Deus quiser, o governador vai estar fazendo a PPP já para fazer a ligação de trem de média velocidade entre São Paulo até Campinas. De Campinas até Americana, já está o projeto para a segunda etapa. Já está ok. É alguns anos, mas está dentro do cronograma do governo. De Americana para cá, para Piracicaba, que seria um ramal, não tinha estudo. A gente conseguiu que incluísse o governador, a gente foi respondida pela secretária Natália Rezende, que é de infraestrutura, que já colocou em estudo. Então, a próxima etapa é estudar, fazer o projeto e aí sim passar a fazer a execução, que para Piracicaba vai ser um eixo fantástico de desenvolvimento. Vou tomar 1 minuto da O entrevista senhor tem mais para quantos lembrar o minutos, se o senhor seguinte. quiser. Certa vez, Edilei, 1975, o então prefeito Paulo D'Andrea de Limeira me convidou para vir um amigo seu aqui na minha casa mostrar um projeto que interessa para Piracicaba. Meu amigo, naquele tempo eu vivia mais próximo à turma da Assembleia, como hoje. Sim. Era Salvador Giulianelli. Sabe o que o deputado, então, Salvador Giulianelli, que já tinha sido presidente da Assembleia de São Paulo, mas era deputado federal. Ele levou para o Paulo D'Andrea, e eu me lembro isso, depois publiquei na tribuna, o plano de navegação do Brasil, e que incluía o Rio Piracicaba. Puxa vida. Que incluía o Rio Piracicaba. 30 anos depois, que entrou Piracicaba no Sistema Nacional de Navegação, que é a inclusa de Barra Bonita. Perfeito. Não teria feito a inclusa de Barra Bonita. Eu estou fazendo essa citação sobre Pela esses 10 colocação anos. dos 10 Se anos. 10 anos tivesse feito o plano, estaria realizando agora. E se não fizer agora, daqui 10 anos não se encontra. Seu Evaldo, apenas, política, contando né? um Sim. pouco da história. Bem O colocado. senhor tem razão. Política, ela é feita assim. Você tem que tratar dos problemas urgentes, você tem que tratar dos problemas emergenciais, mas você tem que ter planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, uma agenda propositiva de desenvolvimento para Piracicaba, tá? Pensando Piracicaba para os próximos 20 anos, é lógico que tem coisa que se faz hoje, se faz amanhã, se traz resultado imediato, emergencial, urgências e tal, mas a gente tem que ter um planejamento para onde a cidade quer caminhar. E essas obras de infraestrutura é de importância ímpar para Piracicaba. Não só gera emprego, não só gera renda, como traz o quê? Investimento e gera emprego e melhora a qualidade de vida. Por quê? A partir de que a gente faça a roda girar, e Piracicaba tem potencial para isso, a gente consegue fazer com que a cidade consiga atingir aonde? As pessoas que mais precisam lá na ponta.
É essa que a política não pode esquecer. Tudo é importante, mas se a gente não resgatar as pessoas que de fato mais precisam e colocar ela, trazer ela novamente para dar oportunidade para essas pessoas, a política não é política de resultado. É uma política que beneficia partes, mas não é o todo. E eu acho que a gente tem que ter política que agregue o todos, dentro da condição. O poder público, ele é um poder fomentador. Para onde ele vira, as coisas passam a acontecer. Então, a importância, eu sempre falei, a importância da política na vida das pessoas, muitas vezes, de uma forma que a política é feita, que acaba fazendo com que as pessoas, de fato, passem a não acreditar. Mas a gente tem que ter esse viés e esse olhar. É possível fazer. Eu acho que isso é uma forma que o senhor colocou. Que se não tivesse colocado lá atrás, hoje a gente não teria dentro. E com possibilidade real, com muito estudo, com muita tranquilidade, de trazer o canal de navegação até Ártemis. Exatamente. Que é uma discussão, lógico, polêmica, institucional, Esse era o tema principal ambiental. era a navegação, Mas nós temos que discutir. Vai chegar um momento que provavelmente nós vamos ter que integrar. A gente sabe que política é isso mesmo. Ideias, discussão, planejamento, depois ser bem executado. Vamos falar um pouquinho do aglomerado. Eu lembro quando surgiu o aglomerado Piracicaba. Nosso tipo, Piracicaba e região. Depois veio região metropolitana. Há 2 anos. E o que de fato, de real, hoje aconteceu beneficiando a região metropolitana de Piracicaba? O que falta acontecer para que realmente ela seja reconhecida pela viva situação de uma região metropolitana? O Edirley, essa pergunta é fundamental para o momento que a gente vive. A gente começou lá atrás, e você se lembra disso, que você fez parte. Nós começamos uma coisa chamada ADERP, Agência de Desenvolvimento da Região de Piracicaba, que pegava as cidades mais próximas aqui. Aí passamos num segundo momento, com o apoio da comunidade, das entidades, da imprensa, do falar, da escrita, das associações comercial, das câmaras municipais, que foi o trabalho de aglomerado. E a gente participou disso. Eu estava ainda no momento na prefeitura até de Charqueada. Falava do aglomerado. Começamos com a DERP, depois aglomerado. E depois chegou na fase que conseguiu se transformar em região metropolitana. Tem uma legislação, a lei diz que Piracicaba é a sede da região metropolitana, envolve mais 23 cidades. Agora vem o desafio. O desafio é exatamente de unir os executivos, o legislativo, a sociedade civil organizada, seja as ONGs, seja toda essa força viva da comunidade, não só de Piracicaba, mas da região. Para quê? Esse é o grande desafio. Sentar, conversar, conduzir um projeto. Para quê? Para que a gente comece a levar isso para o Estado. A gente já fez várias reuniões, eu estive na reunião dos legislativos, das câmaras, em qual o Gilmar Rota estava presidente. Hoje quem está presidente é o presidente da Câmara de Capivari, que é um rodízio, né? Vai ser, Eu não sei agora quem está presidente pelo executivo é o seu Mário Boteon, prefeito de Limeira, estava em Piracicaba, agora foi para Limeira. Mas o que a gente está propondo, e isso a gente já fez diversas conversas, é que a gente monte esse comitê de política e comece a integrar as ações. Por exemplo, a parte de desenvolvimento de infraestrutura urbana, que é a mobilidade entre as cidades. Esse é um caminho que tem que ter projetos. Outra parte, a parte de saneamentos.
Porque, por exemplo, o Curumbataí passa em diversos municípios que são, e outros afluentes que são, passa e interessa para Piracicaba, que é o maior captador, o maior manancial de Piracicaba. Então, nós precisamos estudar política pública de saneamento, de um modo geral. Integrar políticas públicas, por exemplo, de fazer com que a parte urbana, por exemplo, criar um consórcio do MTU, que é o quê? A parte urbana dos ônibus. Nós não temos. Piracicaba é Piracicaba, Limeira é Limeira, Rio Claro é Rio Claro, e assim as demais cidades. Não tem um bilhete único, uma integração regional com o transporte urbano. Isso é fazer política de aglomerado, de região metropolitana. Esse discurso, nós estamos ouvindo, passa mês e nada acontece. Não sei se é impressão, a política é assim mesmo, você pode confirmar. A população, ela chega e fala, e a região metropolitana? Acabou? Parou? Esqueceram? Até existe conversa, não, o legislativo não força. Câmara parada, Assembleia parada no sentido de discutir a região metropolitana. E os prefeitos também, reunião, e nada acontece. Estaria faltando vontade política, inclusive do governador? Eu não acredito que estaria faltando. Eu conversei com o governador, e isso eu tive pessoalmente essa conversa, como nós estamos tendo aqui, e perguntei sobre a região metropolitana. Eu vou ser muito honesto. E o governador, ele tem uma característica que a gente tem que aprender, né? Cada um tem a sua característica. Ele é muito pragmático. Eu falei, governador, nós precisamos criar agência de desenvolvimento da região metropolitana. Tem Campinas, tem Ribeirão Preto, tem São José dos Campos, tem Capital São Paulo, tem Baixada Santista. Ele falou, Elinho, deputado, eu vou te dizer uma coisa muito clara. Independente de criar ou não, por quê? Porque eu quero ver se essas agências estão trazendo resultados ou não. Porque não adianta eu criar uma ferramenta aonde eu crio cargos, aonde eu coloco figuras, mas que não tem resultado político. Exatamente de fazer a integração. Falei, mas nós em Piracicaba não temos ainda a agência. Como que fazemos? Ele falou assim, ótimo, vocês não têm a união que já criou? Os prefeitos e tal, me traz 3 projetos de interesse regional de todos que nós vamos sentar aqui, vamos decidir e vamos apoiar e vamos implantar. E aí a região não tem os 3 projetos integrados. Então, e como legislativo, você vai... Seria falha da região. Precisa conversar mais. Piracicaba, por exemplo, podia... Me perdoa, precisa conversar mais e se entender mais. Entender mais. Piracicaba, por exemplo, ele não tem um consórcio integrado de saúde com a região metropolitana. Estou falando da região metropolitana. Tem outros consórcios. Integrado de saúde. O que sobra em Limeira falta em Piracicaba. O que sobra em Rio Claro pode estar faltando em Limeira. A saúde do SUS não é fácil. Já é difícil, por quê? Porque tem uma demanda que exige muito recurso e muitas vezes a população fica refém. Mas, por exemplo, Limeira tem algumas situações, estou citando Limeira, como Rio Claro e outra cidade, Araras, sim, como Capivari, como São Pedro. Tem algumas situações lá que é possível integrar através de consórcios dos municípios. A gente maximiza o atendimento, maximiza os recursos. Tem coisa que Piracicaba vai atender porque ela já tem implantado. E não precisa Limeira implantar, Rio Claro implantar, tem um outro custo, uma outra situação. Então, a gente tem que aprender a dizer que nós não adianta dizer que nós somos região metropolitana, nós precisamos ser. E aí parte, lógico, do executivo, não estou jogando, do legislativo, os municipais, e claro, o mandato está à disposição. Só que a gente, é o que eu digo, eu tenho o poder de aproximar, de tentar fazer com que, olha, como deputado estadual, eu preciso que vocês conversem, para que a gente possa levar as propostas consolidadas. Mas a gente não tem o poder de obrigar. Quem que pode cobrar, pelo menos, os 3 projetos da região? Eu acho que as 3 grandes cidades precisam sentar para conversar com todo o respeito às demais cidades. Dirley, você está corretíssimo. É essa provocação que nós precisamos. Precisa sentar e dizer o que é bom para Limeira,
ótimo. O que é bom para Rio Claro, ótimo. O que é bom para Piracicaba, ótimo. Mas tem que ter um entendimento do que é bom para os três. E por tabela é lógico que tem Capivari, que é uma cidade importante, tem São Pedro, que é uma cidade importante, tem Rio das Pedras, que está aqui vizinho, enfim, tem Araras, que está mais, vamos lá, pós-Limeira, mas que também pode contribuir, porque tem também a importância. Agora, o que precisa é, de fato, ela foi criada dentro da lei, né? Ela foi criada no ato. Mas o fato de ter que agora se reunir compete o quê? As políticas das cidades sentarem, conversarem e proporem. Eu estou à disposição. Qualquer uma das cidades que queira propor, e a gente participou da reunião com os vereadores da região metropolitana, né? Tive em algumas reuniões dos prefeitos da região metropolitana, nunca me furtei a estar nessas reuniões, mas assim, o alcance do deputado ele tem um limite. Ele não consegue falar, não, eu vou pôr esse projeto em Limeira e vai unir com Piracicaba e com Rio Claro. Se os executivos disserem, não, mas nós não autorizamos, nós não queremos. Então exemplo, a gente não consegue levar para São Paulo. Por exemplo, uma compra de um produto que interessa para os 26 municípios. Pronto, vamos comprar juntos. Só que depende da autorização de cada... Não, mas Evaldo, Ellen, é fácil entender. Não é difícil. Porque está complicado. A impressão que se tem é que as reuniões acontecem, né, como manda o calendário, mas não anda. Dirley, eu vou ser assim muito prático porque, como se diz, a gente respeita todos, né? Mas a gente tem que entender o nosso sentimento, porque a gente teve o voto exatamente para poder representar. Se não houver uma política de convergência, de resultado, a gente vai ficar discutindo a vida toda. E uma coisa que a gente pode resolver de repente 1, 2 anos, a gente acaba levando décadas para resolver. Agora, se a gente não aprender que os demais regiões estão se unindo mais rapidamente para políticas públicas que representem o macro, que é a região metropolitana, a gente infelizmente não vai olhar. Se cada um quiser defender somente a sua cidade, que é o papel do executivo, mas não integrar política pública, eu acho que precisa de uma liderança que seja reconhecida para que a gente possa integrar. Eu acho que esse é o segredo para que a região metropolitana, de fato, ela possa começar a consolidar a política pública. Para que virar região metropolitana se o pessoal da ponta, o cidadão comum, não tem benefício nenhum? O senhor Elinho toparia apresentar uma liderança dessa região metropolitana? Eu acho assim, eu acho que a gente tem que convergir, né? O papel é parte dos executivos. Por mais que a Câmara tenha o papel legislativo, aprovar as leis e tal, mas tem que partir dessa conversa, né? Dos prefeitos, né? Então eu acho que Piracicaba, Rio Claro, Limeira, Araras, por exemplo, que é uma cidade de porte razoável, Capivari lá na ponta. As cidades são fortes, mas e os prefeitos? Então, aí é que precisa ter política pensando em integração. O que está acontecendo no estado de São Paulo em especial? Eu visitei mais de 240 cidades em campanha. A maioria das cidades do interior do estado de São Paulo, Piracicaba é interior, mas eu estou dizendo interior lá, divisa com Minas, região de Rio Preto, região de Prudente, eles já têm todos consórcios integrados. As grandes cidades criaram consórcio com os demais municípios e não são região metropolitana. Mas eles já consorciaram na saúde, eles já consorciaram em ações de prestação de serviço entre as prefeituras. União, trabalho, eu acho assim, a gente tem que defender o município, é lógico que o prefeito está lá eleito para defender a cidade dele, os interesses da cidade dele. Mas assim, como região metropolitana, tem muita coisa que dá para fazer em conjunto. E beneficiar todos, não é só beneficiar a cidade A, B, C da região metropolitana. Eu acho que dá para beneficiar. Agora, precisa ter essa vontade política e as pessoas que de fato possam representar e tenham essa sensibilidade de chamar todos para uma mesa, sem vaidade, né? O deputado, Piracicaba é a sede, correto? Sim. Seria falha do prefeito Luciano Almeida? Essa análise é difícil de dizer, porque a gente não pode falar... Digo falha
como liderança, como bandeira, Então, como chamar. a né? gente não pode falar, eu estaria sendo assim. Perguntando Sim. pela visão sua de Ou essa deputado. sociedade civil organizada talvez surgir daqui também. A gente não Alguém- pode falar assim que é falha ABC, porque a região metropolitana já está criada há um certo Já tempo. está criada, mas Entendeu? O- Como o- lei estadual. ninguém foi buscar o bebê lá no berçário. Então, eu acho assim, precisa haver uma conversa que as cidades queiram. Porque região metropolitana, você tem dois caminhos, de cima para baixo e de baixo para cima. Então, como é que é de cima para baixo? De cima para baixo é assim, ó, cria e bota o nome da cidade, só que, como se diz, não conversou com ninguém. E de cima e de baixo para cima é o que? As cidades fizeram um movimento para que transformasse em região metropolitana. Então, ou seja, agora eu acho que a lei tem, o ato institucional existe. A Assembleia aprovou, o governador sancionou na época e foi criado a região O metropolitana. principal tem a lei. Agora, o que nós precisamos é a vontade política de querer ser. Isso. Uma coisa é nascer e outra coisa é querer ser região metropolitana integrada. Eu acho que essa vontade política precisa estar mais claro, e aí vai ter as eleições municipais desse ano que se vem agora, esse ano que nós estamos, exatamente, que vai ter o quê? Os prefeitos que vão para a eleição, para a reeleição, para a sucessão. É muito importante que estejam pautando esse pensamento de integrar a região metropolitana. Perfeito. Deputado, uma curiosidade, depois a gente já parte para o encerramento. Essa semana passada, muito foi falado sobre a questão do IML. E aí surgiu de todos os lados os pais das crianças. O que de fato aconteceu? O que o senhor fez para resolver essa situação? A situação real foi assim. A gente recebeu a informação do pessoal, principalmente da rede de funerárias da cidade, dizendo que elas receberam um aviso que dia 10 agora de janeiro iria ser transferida a necropsia para a Americana, porque vai se fazer uma reforma no atual prédio do IML aqui de Piracicaba, que fica ali na Vila Resende, saída ali para Rio Claro. Jardim É Primavera. o Jardim Primavera, tá? E isso nos preocupou. A gente sabe, mas é uma reforma, logo tá de volta. Sim, mas não é nem questão de vaidade, é questão de dificuldade para as famílias que têm que ir necropsiar lá, reconhecer o cadáver, reconhecer o parente, depois tem todo esse translado. E também a Americana, ela já toma conta de uma região. Então isso nos preocupou. E aí a gente fez contato lá na Secretaria de Segurança Pública, e a público eu quero agradecer aqui, tá? O doutor Nico, que é o delegado-geral, que estava como secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, agradecer o Derrite, mas ele estava de férias. Então o Nico, o doutor Nico estava substituindo. Imediatamente o doutor Nico ligou para a gente, que a gente fez contato, agradeceu o secretário Kassab, que fez contato com o Nico para dar atenção, o doutor Nico. Imediatamente a gente passou esse caso para o doutor Nico, a gente tem tudo isso registrado em áudio e tal, porque não há necessidade. Depois o doutor Nico pediu e deu o telefone, e o doutor Salomão, que é o superintendente da Polícia Científica, aonde fica o casos de IML, porque nós temos 3 polícias. Nós temos a militar, nós temos a civil e nós temos a Polícia Científica, né? Que acidentes, etc., envolve a Polícia Científica. E o doutor Salomão ligou para a gente e diz assim, o que está acontecendo? Estou sabendo, sei do caso, ele estava por dentro, tal, mas o que está acontecendo? Eu falo, doutor, acontece o seguinte, para nós, Piracicaba, fica difícil para o cidadão essa situação e mudar para a Americana, mesmo que seja 20, 30 quilômetros daqui, mas veja bem, lá já tem uma demanda. E outra coisa, não é só Piracicaba que atende. Por exemplo, de Capivari para Piracicaba, todas as cidades são atendidas aqui. Chaqueada é atendida aqui. São Pedro, Santa Maria é atendida aqui. Vai atender lá em... 2 horas de viagem. Quer dizer, quanto custa isso? A dificuldade para as famílias, e em especial
também as famílias de Piracicaba. E aí ele entendeu e disse assim: você tem razão, nós vamos achar um caminho. Eu vou pedir para suspender a princípio o não parar, continuar a voltar a atender onde está por enquanto, provisoriamente, tá? Porque nós estamos em processo de licitação. E quando fala assim 2, 3 meses o ML, é difícil falar porque é uma obra pública. Se houver uma impugnação na licitação, se houver qualquer problema contratual, que é uma reforma grande que vai ser feita, vai melhorar o atendimento? Com certeza. Precisa melhorar o atendimento, precisa melhorar o espaço físico para a população e para quem trabalha? Não tenha dúvida. Mas assim, ela tem uma previsão de 4 meses, mas ela pode durar 12. Né? Obra, a gente sabe quando começa, mas como termina. É difícil. Principalmente obra pública que envolve toda a parte de licitação e etc. Então ele voltou, a gente tem que agradecer, ele disse, não, nós vamos ficar. E imediatamente ele pediu para o doutor Vladimir, que é o diretor do IML do Estado de São Paulo. E eu tenho que ser grato porque ele pediu para o doutor Vladimir ligou, e eu falei para ele, doutor, nós estamos assim, assim, assim. Ele falou, ó, nós tentamos no hospital regional, mas não tivemos sucesso porque lá não consegue mesmo atender a gente. Eu já liguei para a Unicamp, liguei para o William, que é o contato nosso lá na Unicamp Campinas. Ele falou, ó, já tentamos, não consegue pôr a necropsia nesse ambiente. E aí a gente disse assim, mas olha, aí eu tenho que agradecer também o vereador Vagnão, presidente da Câmara, que nós conversamos e ele fez contato com o município, com a Secretaria de Saúde do município, com o prefeito Luciano, do qual diz, olha, eu tenho alguns prédios que dá para tentar disponibilizar. Lógico que vai fazer algumas adaptações tal para poder atender. E o doutor Vladimir, então uma história meio longa, para entender que o contexto todo começou assim. E o doutor Vladimir imediatamente, foi na semana passada, eu acho que foi sexta? Quinta-feira? Quinta-feira, o doutor Vladimir, na quarta, falou para mim, amanhã eu tô aí. Falei, pô, doutor, até estranho, né? Porque normalmente o senhor marca daqui um mês. Então, falou, não, amanhã eu estou aí. Aí ele veio aqui até, a gente se encontrou lá onde se encontra hoje o IC, né? Junto com a necropsia, tá? Ali no Jardim Primavera. Sim. E todos encontramos ali. Encontrou o Vagnão, presidente da Câmara, o doutor Muzili, a Tassi, que é secretária de governo, pessoas ligadas ali à Secretaria da Saúde, o doutor Vladimir, o pessoal do doutor Vicente, que é do IML local, e também tivemos uma grata satisfação, eu nem sabia, não foi nem nós que convidamos, mas é importante que ele estivesse lá, que é o promotor público, e estava exatamente preocupado com essa situação, não só de transferência, mas por conta que tinha que ter essa reforma. Tá? E a gente ficou muito feliz de saber que o Ministério Público veio ao encontro também de conversar. Tudo isso a gente teve uma reunião na quinta-feira por volta das 10h30, 11 horas da manhã, e foi decidido suspender essa transferência temporariamente. Dali nós saímos e fomos visitar um posto de saúde que o município logo vai desativar para fazer a nova UPA, foi uma das áreas que ele ofereceu, e lá visitamos e imediatamente está o município através da Secretaria de Saúde, o governo do estado através do IML São Paulo, fazendo o quê? Fazendo esse trabalho em conjunto para adaptar algumas salas. Tá? Isso é uma coisa rápida, é coisa de 30 a 40 dias no máximo, adaptar essas salas para quê? Para que o IC e o ML vá todos para o mesmo local, lógico, de um prédio do município, provisoriamente, tá? Para que entre em reforma. Aí se entrar em reforma, demorar um pouco mais, um pouco menos, é obra, a gente sabe que permaneceu aqui com acesso da população, não trouxe transtorno. Então, na realidade, o que a gente tentou fazer é isso. Olha, não dá para sair, mesmo que seja uma reforma. 3, 4 meses, e se for um ano? Né? E também a dificuldade que vai trazer tanto para Piracicaba como para a região. Então, eu acho que o papel da gente é esse.
E a gente aproximar isso. E tem que agradecer o prefeito Luciano, agradecer o secretário Muzili, né, que é a Tassi, que é de governo, que eles foram prontamente pelo Vagnão, que fez o papel institucional como vereador e presidente da Câmara, representando os vereadores de Piracicaba, para arrumar essa solução de fazer esse trabalho para adaptar. É claro que ainda não foi feito o trabalho. Agora nós vamos fazer o trabalho. E tem mais. Esse trabalho vai gerar um custo para adaptar ali. Que o Estado não pode fazer porque é do município. E se o município for fazer, não é nem questão de dinheiro. Se o município for fazer, ele tem que licitar. Então, nós se propusemos ali do quê? De chamar alguns players de Piracicaba, certo? Empresas que com certeza vão ajudar a adaptar o prédio sem custo nenhum para a população, nada de iniciativa privada para dar resolução. Eu falo isso, a política tem que ser política de resultado. E isso aí não é politicagem. Falou. Não, nós falamos, levantamos um questionamento e buscamos uma solução junto ao município, junto ao Estado, junto ao IML, junto à Polícia Científica. Eu acho que é isso. Esse é o papel da gente de procurar trazer política pública que traga benefício para a sociedade. Perfeito. Elinho, qual o prazo que o senhor dá para você mesmo para definir se será ou não candidato a prefeito? Quando é tomada essa decisão? Olha, a gente, Dirley, nós conversamos muito aqui, o Evaldo e tal. Eu acho que assim, a gente tem que estar disponível, mas a gente tem que ouvir a sociedade, entender se a sociedade entende que é importante trazer um projeto político. Eu estou deputado, mesmo caso venha, se amanhã a missão for de colocar um projeto para Piracicaba, para levar para o executivo, a gente permanece deputado. E em caso desse projeto, a população entender que não é importante não escolher esse projeto, a gente permanece deputado normalmente, continuamos o mandato normalmente. Então, não existe aí essa, perde o mandato, perde... Não existe. O que a gente quer é que se a comunidade, se as pessoas entenderem que é importante um novo projeto, e isso não adianta eu querer ser candidato só aqui. Eu preciso conversar lá. Por quê? Porque ganhar, Edirley, é que nem passar no vestibular. Mas formar na faculdade, aí depois você tem que fazer com que esse projeto seja viável e, se você ganhar para prefeito, administrar o município. Porque senão você tem excelentes ideias, mas elas não se concretizam, não traz resultado para a população. Então nós temos que estar bem aliado, que jeito? Lá com o governo do Estado de São Paulo, lá com o governador, lá com quem de fato tem a caneta maior para apoiar esses projetos, para melhorar e para beneficiar para o cidadão de Piracicaba. Então, assim, é uma construção. Eu sempre falo isso. Precisa construir. E dentro dessa construção precisa ter viabilidade municipal, tá? Entendimento que esse projeto é importante para Piracicaba, as pessoas queiram ter oportunidade de oferecer isso. Por outro lado, eu tenho que ter aval. Porque a gente precisa ser responsável nas coisas que a gente faz. Propor uma candidatura personalista. Porque eu quero. Querer não é poder. A gente tem que respeitar um pouco a sociedade e aí sim, juntos propor. Porque esse projeto não pode ser do Elinho. Esse projeto tem que ser de Piracicaba. Mas que projeto, essa construção? Ela tem que terminar quando? Nós estamos conversando com muita gente, você está no meio, tanto jornalístico, político, nós estamos conversando com as pessoas, ouvindo, entendendo se é importante. Prazo legal que quando o prazo legal, na realidade, 30 de abril. É final de março, começo de abril, você, teoricamente, teria que efetivamente fazer a sua pré-campanha. Tá? Até lá tem que ser construído, tem que ser analisado, tem que se o partido der essa missão também, por quê? Ao mesmo tempo que o partido tem que apoiar, porque o PSD é um partido nacional, é um partido hoje, Edirley, que ele tem 328 prefeitos de mandato no estado de São Paulo. Mais de 60% dos prefeitos do estado de São Paulo estão no PSD. Então é um partido de nível nacional,
É um partido com força política. O Kassab está como secretário das Relações Institucionais do governo do Tarcísio. O vice-governador do Tarcísio é do PSD, que é o Ramute, que foi prefeito de São José dos Campos, está como vice-governador, né? E tem mais 3 secretarias de Estado que o partido faz parte para ajudar o próprio governador Tarcísio. E o partido nacionalmente, isso lógico que aí não parte só do estado de São Paulo, mas tem região norte, região nordeste, região sul. Nacionalmente o partido está em 3 ministérios. Então é um partido que ele tem penetração. Se o projeto foi importante para Piracicaba, se a gente conseguiu o aval do partido, para que, se ele for vencedor esse projeto nas urnas, a gente tem condição de executá-lo. E nós vamos precisar de recursos do governo do estado e do governo federal, porque os recursos só do município, ele não consegue fazer as transformações que Piracicaba precisa. Você quer ver um ponto fundamental? Hoje, Piracicaba, se ela não investir em água, nós já estamos tendo problema em bairros que estão com problema de água e vamos ter problemas maiores no futuro. Hoje, de cada 1.000 litros de água que é tratado, quase metade, 48% vaza na tubulação que está enterrada entre o tratamento e a torneira do cidadão. Então, vai ter que ter investimento monstruoso. Nós vamos ter que fazer isso. No Japão, 2% só vaza. Você entendeu os desafios? Então tem uns desafios em Piracicaba que, assim, a gente não pode ser responsável de lançar uma candidatura do nada. Não, porque eu quero, porque... Não, a gente tem que lançar uma candidatura, primeiro, que a população acha que é importante. Não é para mim. O povo tem que achar que é importante. Que o projeto é importante, que venha ao encontro de realidade. Segundo, ela precisa ser execuível. Não é lançar dizendo assim, não, porque eu vou melhorar a saúde, vou melhorar a educação, porque não sei o quê. Tá bom, mas e aí? Como você vai melhorar? De que jeito? Qual projeto? Com que recurso? Aonde? Então, ou seja, tem toda uma estrutura, porque a gente entende que a política, na minha visão, e o que nós fizemos nessas oportunidades que nós tivemos executivo em 5 mandatos, em 2 cidades diferentes, tivemos a graça de ser 3 vezes considerado lá em São Pedro o melhor prefeito do país em gestão fiscal. E é um índice que não é do índice Firjan. E no último ano, em 2020, a Rede Bandeirantes, né, de rádio, TV, através do Instituto Áquila, em 2020, também confirmou que São Pedro foi o melhor do estado de São Paulo, que aí a Rede Bandeirantes trabalha estado de São Paulo. Além de ter confirmado no índice Firjan no Brasil, foi confirmado no estado de São Paulo. Então é possível fazer política pública, mas tem que ser sério, tem que ter proposta de verdade e tem que ter o quê? Tem que ter caminho para buscar um recurso. Por que, Dirley? A cada R$100 que nós pagamos de imposto, e paga caro, a cada R$100, R$13 fica no município. 27 reais vai para o Estado. Dos R$100 que nós pagamos no imposto. E a diferença vai para Brasília. Então, onde está a maior quantidade de dinheiro? Está no governo do Estado e está no governo federal. E nós precisamos ter projetos. Porque você não chega no governo do Estado se você não tiver um projeto execuível em condições e não tem acesso político ao governador do Estado. Não esteja na base do governador. Então tem que ter um partido também que represente a política na atual situação. A política muda. 4 anos, 8 anos, sempre vai mudando. O que a gente precisa ter acesso ao governo federal, ao governo estadual, independente de quem está lá, porque quem está lá já se elegeu. Querendo ou não, a favor ou contra, todos têm um mandato. E o dinheiro não tem cara do governador, não está lá a figura do governador na cédula e não está a figura do presidente. O dinheiro é da população que paga imposto. Esse recurso tem que ser utilizado para as cidades. Piracicaba é a 13ª economia do estado de São Paulo em PIB. Então nós somos importantes sim para o governo do estado. Nós geramos emprego, geramos renda e ajudamos o governo do estado a pôr dinheiro no caixa. Agora, é justo que a gente tenha projetos e receba o apoio do governo, né,
e um partido que possa ter esse trabalho institucional junto ao governo do estado para facilitar que os bons projetos venham. Então nós temos que investir em água, nós temos que investir em infraestrutura em Piracicaba. Tem bairros em Piracicaba que nós estamos há quantos anos sem um recapeamento? Tem bairro que faz 20 anos ou mais que está aí. E o cara fala, vamos tampar buraco. Legal, eu acho que ainda precisa. Só que é o seguinte, tem uma coisa na engenharia, e eu não sou engenheiro, mas a gente tem que aprender com quem sabe, que chama fadiga de material. Tem um tempo útil. É que nem um carro, ele tem um tempo útil. Depois o custo de manter ele é mais caro do que pagar a prestação do novo. Então a gente tem que ter esse entendimento que Piracicaba, por exemplo, precisa fazer esses recapeamentos em infraestrutura, mas é pouco recurso. Para a gente fazer só o recap em Piracicaba, de toda a malha existente, já pavimentada, avenidas, etc., passa de 2 bilhões. Agora, a hora que você for fazer aí quanto? Mais de 100 quilômetros de rede, de troca de rede, para diminuir vazamento, fazer adutora, fazer reservatório, que faça esse sistema novamente Piracicaba ter água disponível, tá? Com condições de deixar com que? Com as empresas que vêm, a geração de emprego e renda, as pessoas que precisam na ponta, novos empreendimentos, seja eles imobiliários ou não, todos eles precisam de água. Então temos alguns gargalos, algumas situações em Piracicaba que a gente tem que ponderar num projeto, conversar com a comunidade e falar, olha o que é importante. Isso é possível fazer desta forma, fazer política de resultado. Se a gente conseguir fazer isso, eu acredito que é possível a gente melhorar a vida das pessoas. Eu acho que é isso que tem que ter na política. Por isso que a gente está ouvindo primeiro, avaliando primeiro e também pegando o respaldo do governo do estado, principalmente do nosso partido, do nosso governador, dizendo, ó, o senhor está junto nesse projeto que Piracicaba precisa? Porque precisa estar junto. Porque amanhã eu preciso do apoio. Eu preciso levar os projetos de Piracicaba e o senhor tem que estar junto com a gente nesse projeto. Porque só os recursos de Piracicaba, embora um orçamento bonito, bom, mas veja bem, só o orçamento de Piracicaba não faz os grandes investimentos que Piracicaba precisa. Ajuda. A prefeitura é parceira em partes disso. Mas tudo dizer não dá. Essa rede de água, por exemplo, para fazer essa melhoria no SEMAI, eu não vou dizer números absolutos, até porque isso requer um estudo profundo, mas eu digo para você que não vai ser menos de 100 milhões a 200 milhões de reais tem que ser investido, se quiser fazer esse resultado. O SEMAI investe isso? Não, o SEMAI não tem essa capacidade de investimento sozinho. Então, por isso que eu estou dizendo que são desafios que Piracicaba precisa trabalhar e pensar. E é isso que a gente vem ouvindo, avaliando, analisando. Então, a resposta vem. Se o projeto for importante para Piracicaba, se a gente tiver o apoio, é bem provável que a gente deixe esse projeto à disposição da população e ela passe a escolher o que é mais importante para ela. A gente abriu esse programa tentando tirar dele o que ele gostava mais, né? Se era executivo ou legislativo. Eu acho que ele... no olho dele. É que a gente fez mais, né? 20 anos, a gente tem mais tempo, né? Sim, sim. Gostaria de agradecer os meus amigos aqui. Obrigado. Valdir, Dirney. Obrigado, deputado. Deputado Ali, muito obrigado pela sua presença. Brilhantou muito o nosso programa, enriqueceu muito a nossa cidade de informação. Eu gostaria também de agradecer a você que ficou conosco aqui, deixar mais um recado, se inscreva, nos siga nas redes sociais, canal de Piracicaba, porque a informação você encontra aqui.